filosofia interessante, ela é filosofia, né? Filosofia não é uma ferramenta, porque a ferramenta você aplica dentro dessa filosofia. Você tem que, quando você joga, você tem que alterar toda a maneira de pensar, por isso que é muito difícil você conseguir implantar muitas vezes dentro de uma organização. Esse troço não é novo, tá? Estava lá já, fazia em 90 o técnico, já se falava em alguma coisa sobre essa parte do TPM. Né? Que a ideia de você já passar alguma coisa para o operador de máquina, não tem que ficar a tua equipe de manutenção focada em pequenas coisinhas, né? As pequenas coisas que o próprio operador treinado poderia estar fazendo, tudo mais, são uma parte da filosofia, né? Porque ela engloba muito mais. Tá? Então, ela é uma filosofia onde você engloba as coisas da tua organização dentro de uma série de espectros, né? De trabalhos. Então, é voltado para manutenção, quer dizer, voltada para você ter as suas máquinas de uma maneira funcional, que elas estão trabalhando, que elas estão funcionando, que elas não estão te deixando na mão a qualquer hora, né? Isso é muito ruim quando você tem essas quebras, as paradas não previstas, porque quebra sexta-feira, né? O caminhão parado na frente, tá atrasado, tem que carregar o caminhão, o cara tem que sair, porque segunda-feira, terça-feira tem que estar no cliente. É um terror aí, a equipe correndo atrás. Fica parecendo um bando de bombeiro, né? Correndo com uns bandos de louco. A ideia é mudar essa filosofia, mudar esse conjunto comum. Isso demanda mudança cultural, mudança de grana. É muita coisa que você acaba tendo que alterar, e pensar e analisar, tá? Eu vou estar aqui começando essa parte da apresentação para vocês e vou estar cortando aqui as câmeras para evitar ficar muito pesado. Qualquer coisa que não estiver funcionando o som, aí vocês não berram. Parte aqui que nós temos aqui, então. Bem. Agora a gente terminou a aula passada falando sobre um dos pilares, né? Os pilares do TPM, né? E a gente vai continuar essa ideia dos pilares. Estamos no pilar 1, agora vamos trabalhar com o pilar 2, que é a parte da manutenção planejada, né? Então, primeiro nós começamos a fazer organizar o ambiente, né? Você organiza primeiro. Primeiro eu organizo. Não planejo nada antes. Primeiro vamos organizar, vamos alinhar, vamos fazer tudo direitinho. Depois nós vamos começar a planejar o negócio. A ideia é identificar defeitos de equipamento. Né? Essa é a ideia. Como é que tu faz isso, né? Como é que eu identifico esses defeitos? E antes que eles ocorram, né? Aí você vai ver, bom, professor, tem uma maneira. Existem as chamadas manutenções preditivas. As preditivas, a ideia é você aplicar uma série de ferramentas para você fazer um acompanhamento. Né? Então, por exemplo, você tem aqui ultrassom, vibrações, né? Tudo isso aqui, vamos lá. Você quer o que com esse cara aqui? Bom, eu quero fazer um acompanhamento. Eu quero acompanhar como é que está. Quem faz muito disso é a indústria. Quando eu comecei essa disciplina, tem muita coisa da indústria aeroespacial. Porque se você quer manutenção, gerenciamento de manutenção em um outro nível, é ali que você vai encontrar. Tá? É ali que você vai encontrar. Por quê? Porque se cair um avião, morre uma galera. Prejuízo gigantesco, é seguro, é uma comoção, sua foto vai aparecer na televisão. É assim mesmo, tá? É assim que ocorre. São acidentes, quando há um acidente fatal, é um negócio
impactante, né? Você impacta o mundo todo. Você, caiu o avião, matou 100 pessoas. O mundo inteiro fica impactado. Então, a nível que você exige uma companhia aérea, né? Esses caras todos ali, né? Azul, realmente, eles estão em um nível de cobrança muito forte. Eles têm que tentar achar esses problemas que ocorram. A pessoa, você levanta voo, tá tantos mil pés, bum, explode o motor. Aí o cara volta, né, pousa o avião, aí troca isso, tira o pessoal, tira a bagagem, bota no avião. Olha o transtorno que você tem isso daí. E muitas vezes você podia ter detectado um vazamento de óleo no motor antes de você botar a galera para dentro daquele voo, já tira lá do lado, já vem outro avião, veio reserva, atrasa um pouco o barco, bota a galera para dentro, quer dizer, o custo é muito menor. Então eles conseguem investir em muita coisa. Então, de tanto e tanto as paradas, você tem aquelas visuais que o cara tem no chão, né? Eles olham como é que tá tendo, eles visualizam tudo, como é que tá pneu, como é que tá um checklist, ele tá fazendo um checklist de tudo. Tá analisando como um todo. Então, a ideia, o que é? A ideia é não ter corretiva, tá? É não ter corretiva, ter manutenção corretiva. Claro, tu vai dizer assim, pô, tem coisa que eu estou falando há muito tempo, por exemplo, uma lâmpada é mais fácil deixar queimar. Sim, algumas coisas a gente sabe que a curva de custo, né? A custo de grana, né? A grana, ela muitas vezes só isso aqui, né? O custo de uma preventiva, né? O custo total, o custo total, sim, à medida que quanto mais você investe na preventiva, mais o custo sobe, né? Claro, porque você vai trocando peça. E aí o teu custo global, né? O custo global tende a cair, mas daqui a pouco ele chega num ponto aqui, ele começa a crescer de novo também. O custo, né, total, o custo global. O custo total tende a crescer, por quê? Porque você fica gastando tanta coisa, então tem um limite para as coisas, né? Isso a gente chegou, tem um limite aqui que é o limite ideal de custo, que é mais fácil de quebrar, claro, mas aí quando nós estamos no avião, tem coisas também que elas vão quebrar, é óbvio, tá? Mas o computador, o sistema detecta a falha antes que aquele equipamento apresente, então ele está monitorando, eu estou fazendo visualizações, o cara abre o motor, dá uma olhada, vê como é que está a câmara de combustão, vê como é que estão os conjuntos, tanto e tanto tempo eles param para fazer uma visualização, ele quer saber o ultrassom para quê? Aqui tem, o fabricante disse que aqui nas peças de asa do avião você tem um problema, alguma coisa assim, então o cara vai olhar com mais carinho assim, isso daí, né? É isso que ele está tentando fazer. Então, eu quero implantar uma manutenção planejada, eu vou planejar, elaborando procedimento de manutenção preditiva e preventiva. Para quê? Para identificar início de falha. Então, lá a gente tinha aquele gráfico do cara aqui, né? Que é o tempo e a probabilidade de falhar, né? Você tinha aquela curva aqui, né? Aí você tinha 100% de operacionalidade, a tua máquina vem, daqui a pouco ela despenca, né? E você quer tentar detectar, a partir do momento que ele apresentou, começa a perder eficiência, você tem um tempo, começa a correr, você tem que detectar esse cara aqui, né? Tá detectando como? As preditivas. O teu equipamento está funcionando, você detectou que tem uma falha, você no começo, aqui começou a falhar, você botou o equipamento de vibração, qual específico, o engenheiro mecânico projetou a máquina para isso, aí você detectou essa fonte de falha, aquele rolamento está falhando, ele vai falhar daqui a 3 semanas, um mês. Eu consigo me programar uma preventiva, tudo certinho, num lugar que eu não consiga, digamos, fazer perda de produção e tudo mais, né? Uma coisa previsível. Eu paro a máquina e faço uma preventiva
antes que a máquina quebre. Você faz a corretiva, quer dizer, a máquina explodiu o rolamento, você tem que sacar tudo fora. Aí o rolamento foi eixo, foi tudo mais, foi mancal, e aí você corre atrás da máquina. Tá? Por isso que a ideia da planejada é diminuir eliminar, né, a corretiva. Bom, existe uma crença, né, tá? Que diz que a manutenção do equipamento, do TPM, é feito pelos operadores de máquina. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá, mas quem é que faz esse conjunto? É os dois. É os dois. Você tem o operador e você tem a manutenção. Vocês têm esses dois. Esses dois são importantes. Esses dois são importantes, tá? É eles que fazem, então, a coisa acontecer. Por que isso? Porque a ideia, né? Você simplesmente era assim, quebrou, chama manutenção. Soltou um parafusinho aqui, chama manutenção. Tem que passar um óleozinho na máquina, quem passa é manutenção. A ideia é tirar um pouquinho desse conjunto, né? Passar ajustes simples, limpezas, lubrificações, procedimentos de regulagem, coisas assim, porque tem equipamento que até a regulagem é feito pela manutenção. Eu acho que, não sei se tinha uma empresa lá em Joinville, lá, que trabalhava com robô, e quem fazia a programação do robô para trabalhar, acertava, calibrava os robôs para poder trabalhar na linha, era a manutenção. Não, mas a manutenção é um desvio. Por quê? Porque não tinha um problema sério. E os operadores não conheciam a máquina. Então, quem conhecia a máquina era a manutenção. Então, a manutenção tinha que fazer setup de máquina, porque os operadores não tinham conhecimento a fundo. Eles sabiam trocar peça, trocar caixa, jogar para cá, para lá. Mas não entendia da máquina em si. Tá? Fazer uma programação, fazer um negócio pequeno. Então, a ideia é fazer o quê? Fazer que esse operador consiga fazer esses ajustes simples, né? Não, tem que trocar as máquinas de lugar. Não, aí a manutenção faz, né? A especialidade da manutenção, né? Mudança de layout, isso tudo é a manutenção que acaba fazendo isso daí, né? E a manutenção planejada, então, quer dizer, eu tentar pensar de uma maneira, cercar a minha máquina de uma tal maneira que ela se torne tudo previsível, ela pode ser feita em 6 etapas. Né? Bom, a primeira etapa é saber como é que são as condições naturais do equipamento. Como é que a máquina está? E como é que ela está? Como é que essa máquina se encontra? Ela está com problema? Ela não está com problema? Ela está ok? Não está ok? Como é que está esse cara, né? É uma pergunta, né? Tem que ser levantada essa pergunta. Como é que está a condição do equipamento? Se você não tem esses dados, você tem um problema. Já falei isso para vocês, tá? Registros. Primeira coisa, você entrou na empresa, você dá manutenção, beleza. Cadê os registros das máquinas? Todos os registros. Não tem registro, acabou-se. Não faz mais nada. Não sabe o que aconteceu, você perde história. No registro você tem história do que aconteceu. Todo o histórico das máquinas estão ali. O registro dela, a história dela. Por isso, quando você trabalha numa empresa que, ao contrário, você não tem uma equipe de manutenção, você tem praticamente os operadores que fazem tudo, você não tem história, você não consegue registrar isso. Então, isso que é importante ter a equipe de manutenção, ter esse cara junto, ter esse dali, ele é o registro. Né? Olha, ele começa a ter história. Eu preciso da história, eu preciso do registro, eu quero saber a história disso aqui. Eu quero saber como são as histórias desse equipamento. Como é que ele se encontra hoje? Ele se encontra tudo remendado, é uma gambiarra atrás da outra. Aqui, tudo. Então é mais fácil trocar o equipamento ou tentar arrumar tudo? Modificações de várias ordens, porque falta peça aqui, enjambra lá. Como é que está esse equipamento, né? Bom, as atividades de levantamento, então, quantidade de falhas, né? Histórico. Paradas,
acidentes com pilares, tá? Acidentes com pessoas, tá? Operadores, né, com os colaboradores. Tem um histórico de uma máquina ser perigosa. Opa, tem que dar uma olhada. E o custo de manutenção, a grana que tu gasta, tá? Pasta, criação de pastas, né? Revisar pasta, ou criar uma pasta. Isso aqui pode ser informatizado, né? Quer dizer, tem um software. Avaliar o desempenho do equipamento, como é que essa máquina está. Será que ele está hoje no nível que foi entregue pela fábrica? Será que ele encontra-se igual? Ou a gente perdeu já 30% da sua capacidade produtiva porque a máquina está toda capenga? Quer saber isso daí? E quais são as metas, né? Metas. São metas, né? São metas. As metas, muitas vezes, eu posso ter de um indicador uma meta. Fazer gráficos, nós vemos gráficos, né? Isso aqui pode ser, por exemplo, o gráfico de produtividade pelo tempo. A minha máquina, historicamente, é disponível. Ela gira mais ou menos por aqui. Isso aqui em torno de 60%. Chega. 60%. E você mediu isso através de indicadores. Você mediu. Pelo tempo, de disponibilidade, mais de 60% ela está em produtividade. Eu quero aumentar esse cara. Eu tenho uma meta. A minha meta não pode ser duas coisas. Ela não pode ser impossível. Eu tenho uma meta de produtividade de 120%. São metas impossíveis. Não, eu tenho uma meta de 61%. Porque você não faz esforço nenhum para chegar lá. Então, eu quero ter uma meta aqui que eu chegue a 85%. Só. Legal. Quero chegar daqui de 60 chegar para cá. Como é que eu faço isso? Aí você começa a implementar uma série de ações. Primeiro, muitas vezes a galera vai se cuidando, então isso que sobe, né? Aí chega uma hora ela empaca. Ela empaca e não vai mais. Aí que você tem que meter grana. Esforço, grana. Aí você consegue bater essa tua meta. Tá? Então, sem esforço, tua meta não funciona para nada. Se é só uma ajeitadinha ali e um cuidadinho dos colaboradores e já alcança a meta, é uma furtada. Essa meta não existe. Quando você começa a medir, quando você começa a cobrar, como você vai fazer, existe um aumento dessa meta. Quer dizer, ela sobe o teu indicador. Mas chega uma hora que ela empaca. E aí você tem que investir alguma coisa em recursos para você conseguir subir isso daí. Essa é a ideia. Etapa 2, né? Melhorias individuais. Então, aqui você vai querer saber onde está o desperdício. Cadê o desperdício? Sempre tem. Desperdício é o que mais tem no conjunto. Tá? O que são esses desperdícios? Que você acaba perdendo de dinheiro, né? Pequenos problemas que acabam afetando produtividade, tempo, recursos financeiros, tá? E nisso se repete muito, nisso aqui. Repetidas vezes. Falhas repetidas vezes. A gente tem que entender que isso aqui é uma filosofia japonesa. Então, para o japonês, você falhou, certo? Beleza. Aí falhou a máquina. De novo. Pelo mesmo motivo. E ela falhou de novo. Exatamente pelo mesmo motivo. Então, você tem que descobrir. Você tem que ter a falha. Já acontece essa falha, ela acontece. E eles falam, por quê? Por que dessa falha? Qual a causa? Se você sabe porque sabe a causa, o que eles pensam? Bom, você vai atacar a causa, você vai eliminar essa causa. Você não quer que ela pare mais o equipamento em cima daquilo ali. Aí você aplicou um ciclo PDCA, você fez todo um trabalho, você modificou o equipamento, mudou o projeto, treinou o pessoal e a falha aconteceu de novo pelo mesmo motivo. Esse é considerado um desperdício
total, assim, gasto de dinheiro, tempo e tudo mais. Tá? Então, é isso que ele está olhando. Você está quebrando exatamente sempre pelos mesmos motivos, quer dizer, eles sempre voltam, né? Sempre acabam voltando. A ideia aqui, então, é que você gaste tempo, dinheiro e energia da equipe, quer dizer, energia da equipe e manutenção. E muitas vezes entra projetos juntos, né? Pode acontecer, né, de algumas empresas terem manutenção em projetos muito juntos, tá? Então você gasta tempo, dinheiro e o pessoal para fazer o quê? Tentar acabar com isso daí. A máquina quebrou, por que quebrou? Qual foi a causa dessa quebra? É falta de treinamento funcionário? Ah, é falta de treinamento. Você treina o cara, gasta dinheiro, daqui a pouco o cara entra de férias e outro quebra de novo. Então a ideia é essa aqui. Na segundo nível é identificar esses desperdícios e atacar eles, tá? Depois é controle de informação. A informação. Você já tem o estado da máquina, você já sabe o desperdício, agora é informação. Então, ali que entram os softwares de controle de manutenção. Por quê? Porque papel, a ideia é eliminar o papel, né? A ideia é eliminar o papel, acabar com o papel. Por que eliminar o papel e acabar com o papel? Ah, porque é o seguinte, o papel está lá, está arquivado. Aí, isso não tem. Hoje em dia, nós estamos numa velocidade muito grande. E daqui a pouco, quando você vê, está lá você de novo, e aí alguém resolve revisar aquela papelada e vê que, pô, já que é a quinta vez que quebra esse troço aqui. Agora, se você tem software, você tem as informações, ele já te busca lá, você consegue visualizar. Pô, há 5 anos atrás quebrou a mesma coisa. Pô, faz 2 anos quebrou a mesma coisa. Ele vai te dizendo essas informações. Para isso que ele serve, o software serve para isso. É para facilitar a tua vida. Tá? Então, o que a gente, muitas vezes, esses softwares têm, né? Ele tem cadastro de peça, histórico de equipamento, custos, né? Peça sobre talento. Quais são as peças que mais quebram? Você tem esse resultado. Não, você tem uma peça lá que se quebrar, vai demorar um tempo. Quanto é que quebra isso aí? Ah, nunca quebrou. Você está com uma peça parada em casa, uma coisa que nunca quebrou. Ah, tem coisas e coisas, né? Você tem uma válvula, uma solenoide, uma válvula em reserva. Você tem 10, 15 válvulas na tua linha de gás lá de queimadores. Você tem uma válvula reserva, uma zebra você troca. Por quê? Porque se é uma válvula alemã importada, demora 15 dias para chegar, tu não vai parar a tua linha inteira por causa de uma válvula. Aí você tem reserva. Tá? Mas tem coisas que você tem lá, sobressalente, que não tem que ter para ter dentro da manutenção. Não faz sentido, mas eu tenho lá rolamento quanto é tipo. Para que isso aí? Você falhar. Você vem aqui tem um cara aí rolamento, falando aqui rolamento, tem um fulaninho rolamento, todo mundo cheio de rolamento. Passa a lista pro cara, ele que tem estoque lá, acabou-se. Aí você controla, através de software. Acho que tem 2 softwares, tá? Esse aqui é o Sigma, esse aqui é o Engiman. Cadastros, né? Ele consegue pegar bastante coisa, assim, da área de manutenção dos equipamentos. Aí tu tem que ter software, gente, para cadastrar, um monte de coisinha que você tem que ter. Ele tem um custo, tá? Pode ser o software de graça, ele pode ser free, mas você tem um custo para isso. E se você tem que gastar tempo para botar as informações lá dentro, alguém tem que estar fazendo isso. Faz de graça. Vai lá carregar isso aí, tu vai ter que contratar uma pessoa, um estagiário, um escravo, tá? Vai fazer, né? Estagiário, escravo, quase sinônimo. Então ela tem que fazer isso aí. Vai ter que cadastrar isso aí. Então, no dia girou todas as manuais lá do manutenção, o cara vai lá, cadastra todas as máquinas, cadastra os custos, você sabe os custos, sabe tudo. Você tem um banco de dados de manutenção forte, e aí você consegue tomar, quando você ter essas informações, você consegue gerenciar melhor. Você sabe onde é que está esse gargalo, onde é que aperta o calo, né? De informações aí, você já acaba sabendo. E aí você vai começar, então, a alimentar esse sistema, né?
para poder gerar um plano de manutenção. Então, você tem o equipamento, o local, o tipo de atividade, aí você tem essa periodicidade, né? Quanto tempo ela acontece. Tem tempo em tempo, né? Qual o tempo que acontece essa falha? Para você ter uma noção, né? Essa falha acontece cada 2 semanas. Já levanta o cabelo. Quantas pessoas são necessárias para realizar isso aí, né? Os materiais, quer dizer, quais foram os itens gastos, né? Isso tudo tem um custo, né? Sabe quem fez, quanto tempo levou, os materiais necessários, esse tempo ficou parado, né? Parado de máquina, né? As paradas de máquina, você não tinha aquelas máquinas para a indústria têxtil que vinha da Itália. Aí, essas máquinas tudo automatizadas, daqui a pouco chegava lá, estava na garantia, que parava a máquina, e tinha que vir o técnico da Itália. Esse cara botava o pé para fora da Itália, até chegar aqui, já cobrando, né? Porque ele cobra quando sai bota o pé para fora da porta de casa. E aí o cara fica aí uma semana batalhando na máquina, queimou tudo por causa da tormenta. Olha, é um horror em cima disso aí. O custo é. Então, o tempo de parar de máquina, às vezes, o custo vai lá nas alturas, né? Um plano de manutenção deve ser desenvolvido com as seguintes atividades. Então, fluxo de trabalho, selecionar os equipamentos, estabelecer o controle de medidas, né? Estabelecer o sistema de controle de peças, projetos de dados técnicos e procedimentos operacionais, né? Ela tem um engloba, então, a tua manutenção preventiva não é somente chegar ali, eu tenho a manutenção preventiva, pois é, quando? Eu tenho que saber quando vai ser feita, quantas pessoas, e não é só ver são quantas pessoas, né? Quais são as especialidades? Eu preciso de mecânico, eu preciso de eletricista, eu preciso de civil, eu preciso de um cara com um guincho lá, preciso contratar um guincho. Pô, o cara trazer um guincho para dentro lá, porque o guincho tem que ser assim. Vai se preparando antes de chegar, né? Prepara, não chega assim, né? Não dá, né? Acho que vocês entendem, né? Pode chegar assim do nada. E o tempo que você vai levar, né? Você tem mais ou menos uma previsão de tempo. E as peças. Que coisa. Imagina você parar lá a Jorge Lacerda, né, fazer uma manutenção de uma turbina. Vou fazer uma preventiva na turbina dessa. E eu vou lá, vou startar ela, e deu um problema de balanceamento, e aí você começa a perder alguns milhões, né, de reais de faturamento. Olha, o chefão lá da Europa liga para ti para saber o que está acontecendo. Esse troço está funcionando. Deve acontecer. Quinta etapa, né? Montar um sistema de manutenção preditiva. É interessante que se tenha. Dentro do TPM, você tem que ter equipamentos preditivos. Só que, claro, a pergunta, muitas vezes, que você faz, né, o seu equipamento permite preditivo? O teu equipamento permite manutenções preditivas? Boa pergunta. Por quê? Porque, assim, isso muitas vezes demanda de projeto. O projeto da máquina já tem que vir já com os pontos específicos para você medir. Eu quero analisar vibrações. Para que serve isso? Muito para equipamentos rotativos, né? Você começa a vibrar, o rolamento começa a vibrar, ventoinhas vibrando, tudo isso aí tu consegue pegar. Então, a bomba d'água, você pega o rolamento que está com problema. Mas por que uma bomba d'água? Assim, imagina a Kazan bombeando água e os caras se perderem no meio do negócio.
Então, uma bomba dessa parada, uma região inteira sem água, não, você tem que ter os locais, tem que acompanhar. Termógrafo, os termógrafos são para painel elétrico. Tá? Só da engenharia elétrica tem um termógrafo. O cara lá, uma FUC lá, no painel ele consegue medir. Então você imagina, você tem uma linha de alta tensão, e aí você tem problema de reaperto, de manutenção de reaperto, de parafuso e tudo mais. Como é que eles veem isso? Então, o termógrafo, daqui a pouco a temperatura de um dos conjuntos está com mais alta, opa, tem que tomar cuidado com lá. Às vezes eles fazem manutenção já com a linha ligada. Deixa o cara lá em cima de uma rede daquela lá, o cara faz toda a manutenção, tira com o helicóptero e vai embora. Ou não, tem que parar uma linha inteira. Tem que desligar o linhão. Olha só. Dor de cabeça. Termógrafo. O painel com problema, o cara consegue ver, ó, tem problema aqui. Com a parte de tecnologia térmica, né? Eu tenho análise de óleo. É uma análise de óleo. Parte hidráulica. Tá? É muito isso. Hidraulicamente você consegue pegar. Motores. Nos motores a combustão você pega também. Um tipo de elemento que você tem dentro do óleo. Às vezes você está com uma quantidade muito alta de bronze. Algum componente já se desgastou numa quantidade muito grande. Mas motor de caminhão é uma história. Você está com o motor de um navio, é outra história, né? Se vocês forem entrar, por exemplo, na marca, tem um colega de vocês aí que foi para a Marinha Mercante. E aí ele é oficial da sala de máquinas, né? É o engenheiro-chefe da sala de máquinas. Fazer o troço funcionar. Coraçãozão, aquele motorzão lá, você tem que cuidar com carinho. Tem navio daquele ali que tem pistão dentro lá para trocar. Né? Trocar peça de motor. E olha só a dor de cabeça em cima daquilo ali. Então, a parte da marinha de mecânica, manutenção, é um negócio muito pesado. Ultrassom, tá? Ultrassom dá para ver variação de ruídos, de rolamento, mas eu consigo também ver aqui trincas. Falhas em trincas. O pessoal faz líquido penetrante também para fazer trinca, verificação de trincas e como é que é o estado do conjunto. A ultrassom é interessante porque você, depende do caso, você acaba criando do cérebro espacial. Algumas peças o fabricante sabe que tendem a falhar por causa da fadiga. Então o cara vai lá com o ultrassom, consegue um líquido penetrante. O cara treinado, ele vai conseguir acompanhar. Às vezes começando a aparecer microtrincas. E aí, o que o manual do fabricante indica? Microtrinca é a substituição da peça, o acompanhamento. Não, substituição da peça, então você tem que parar de substituir. Mas aí montar meio o avião para tirar, desmonta meio avião. Mas são técnicas que você usa de preventivo. Então, você tem mensuração dos resultados, né? Quer dizer, quando você medir. Tá? Então, como é que você mede os resultados? Quando tem alguns, digamos assim, as falhas repentinas começam a diminuir. Tá? Assim, aquelas quebras, nada assim, quebrou lá, quebrou aqui, um pouco. Elas começam a diminuir bastante, né? Essa ideia começa a cair. O teu operador começa a se sentir o dono do equipamento, né? Quer dizer, que ele começa a cuidar. A manutenção pequena, o operador começa a fazer. E ele começa a sentir o dono do equipamento, cuida melhor. Tu vê que ele tem um carinho pela máquina dele ali, já cuida. Né? E isso vai fazer essas falhas diminuir isso aí, diminui o custo também de parada e tudo mais. Então você começa a analisar o sucesso disso aí. É quando isso ocorre. Tá? Se isso aí ocorre, quer dizer, essas falhas ali, a tua equipe de manutenção tem mais tempo de ficar fazendo o que ela tem que fazer, né? Que é fazer engenharia. Tá? Que são as grandes manutenções, modificações de máquina. É isso que ela acaba tendo que fazer. Então, assim, você tem falhas que precisam de uma modificação do equipamento, né? As melhorias de máquina. Você pode estar efetivando com a tua equipe de manutenção. Isso vai bastante.
Dá para dar apoio à manutenção autônoma, implementa políticas de sobressalentes, você consegue estar fazendo. O que é essa política de sobressalentes? É reduzir estoque. Isso. Evitar que você tenha uma montanha de peças em estoque sem utilidade. Otimizar os sistemas de lubrificação e tudo mais, melhor capacidade técnica, dar mais tempo para fazer curso. Então, tudo a manutenção foca mais, né? Quando você reduzir estoques, melhorar alguns sistemas, melhorar especializações, estudar mais, capacitar mais. Então, vira um bombeiro apagando incêndio o tempo todo. Monitorar equipamentos, restaurar condições de equipamentos e usar técnicas de falha para avaliar a vida útil do equipamento. Tudo isso ele consegue fazer, então, se você vê que o teu operador começa a trabalhar melhor com as máquinas, o teu primeiro pilar também já está melhorado, então tudo isso você faz. Terceiro pilar seriam melhorias específicas. Como assim melhorias específicas? Eu quero restaurar, digamos assim, o meu equipamento como se fosse estado de novo. Eu quero, e de mais isso, eu quero, digamos assim, melhorar a eficiência global do meu equipamento. Quer dizer, eu quero. A ideia é, né? Aquela história, né? Você quer zero corretiva, né? Quer zero corretivas, quer dizer, você não quer que quebre, você quer aumentar a eficiência global. Eu quero que aquela curva, eu quero que a eficiência da minha máquina suba, a produtividade suba, eu quero uma confiabilidade suba. Isso daí você tem que pensar em algumas coisas. A máquina tem os seus problemas. Então, a primeira coisa que se faz é melhorias, isso chama de melhoria específica, para manter condições básicas do equipamento. Condições básicas. Tá? Eliminação de defeitos menores. Esse defeito chato pra caramba. Consome tempo. Uma pecinha aqui. Você tem lá um parafuso que fica caindo. Aí tem que ir lá, o mecânico aperta. Aí passa um tempo, cai no. Pô, defeito mais chato. Tá? E você tem que resolver, não ficar lá apertando. Se caiu 3 vezes, incriminar esse problema. O que está faltando? É uma trava-rosca? É alguma coisa? É uma vibração que está soltando? Às vezes pode ser uma vibração do equipamento, algo desbalanceado. Esses defeitinhos, essas coisinhas aí que acabam irritando, que acabam tirando muita gente da tua equipe de manutenção. Então, alguns defeitos, digamos assim, menores, né? Contaminação, poeira, sujeira. A sujeira faz lambança. Sujeira faz lambança. Às vezes é só sujeira, tu desbalanceia rotor, faz uma lambança. Eu vou ter que trocar tudo quando vê, tá. Mudou um negócio na tua pá lá e você só limpou, já deu. Excesso de seguranças, a máquina é cheia de pessoas e tudo mais, você acaba não vendo esses defeitos, né? E às vezes o equipamento também não é projetado para facilitar as inspeções, né? Você pode ter esses defeitos causados por operador, quer dizer, aqui praticamente falta treinamento, né? Quer dizer, chama de habilidades, né? As habilidades. Tá? Quer dizer, ele não consegue identificar visualmente e ele não consegue compreender o que está acontecendo ali. E às vezes é um pequeno defeito, ele não consegue compreender o que está acontecendo e deixa passar.
Isso causa uma pequena dor de cabeça lá para frente. Então, assim, como é que você consegue implementar essa ideia das melhorias específicas? Primeiro, é praticamente um ciclo PDCA, né? Um ciclo de trabalho, uma equipe de trabalho. Você planeja a brincadeira com uma equipe de trabalho. E nessa equipe, você começa a selecionar o teu tema, a melhoria, quer dizer, eu não posso melhorar tudo, só por vez. Seleciona o tema, forma um time e planeja atividades. Esse tema, muitas vezes, ele vem da onde? Ele vem lá dos teus dados. Ah, eu vou mudar, por causa que está queimando muita lâmpada aqui, Aí tu vai medir e não queima coisa nenhuma. Por quê? Ah, porque eu acho. Não, achismo não entra. Achismo não entra. Tem que ter dados. Engenheiros, tem que ter dados na mão. A engenharia trabalha com dados. Ó, vou levantar os dados aqui e a gente descobriu, né, analisando que tem esses defeitos aqui. Nós vamos escolher um e aí nós vamos trabalhar com esse cara. Depois que a gente veio, formou a equipe de trabalho, planejou como é que vai fazer, quem é que vai ser o líder, quem é que vai ser o responsável, cada um. Depois você vai comprimir a situação. Aí você vai identificar os processos, medir falhas, né, valores de referentes, quer dizer, você vai tentar analisar o equipamento. Então, é análise de equipamento. Vai fazer análise de equipamento. Você vai querer ver como é que você vai botar esse cara. Né? Para 3 é descobrir e eliminar anormalidades. Você vai descobrir, tentando corrigir tudo, né? Pequenos erros, tablas de condição base de equipamento. Na quarta etapa, você vai tentar analisar as causas, né? Essas falhas, o que aconteceram essas falhas. Será como é que você vai analisar? Às vezes são problemas de projeto, são problemas de utilização, problemas de ambiente. Tem máquinas que não foram projetadas, por exemplo, em países frios. E você traz para um país tropical, ela enche de problema. Enche de problema. Essas offset, esses negócios e tudo, para elas trabalharem, o correto era trabalhar dentro do ar-condicionado. Aí, caramba, você vai botar um offset no ar-condicionado? Porque lá no país, o cara veio lá, a temperatura não passa de tantos graus. Aí a engenharia projetou a máquina para esse tipo de situação. Olha só, dor de cabeça. Pode acontecer. Planejar melhorias. Você planeja, implementa as melhorias. É praticamente PDCA. Você planeja, você faz, você checa, você age. Se não gostou, volta para o planejamento. É um ciclo que às vezes nunca termina. Então, você planejou, no planejamento você mediu tudo que tinha que fazer, faz tudo, chegou nas melhorias, implementa as melhorias, depois checa essas melhorias se elas foram corretas. Tá? Verifica os resultados, deu tudo bom, consolida os resultados. Então, é exatamente o ciclo PDCA. Quem estudou o ciclo PDCA é isso escritinho. Deu certo, os resultados foram validados, não tem problema. Aí você consolida os resultados. O que tu faz? Define padrões, né? Formula padrões, quer dizer, aí você retroalimenta o sistema, quer dizer, aí retroalimenta e ainda faz o treinamento ainda. Às vezes tem um treinamento aqui. Você muda procedimentos, você deu certo, é isso aí mesmo, resolveu o problema, tudo mais, fechou o ciclo PDCA, como é que eu fecho o ciclo? Consolida as informações, define-se novos padrões, treinamento de equipe e vai embora. Tá? Melhorias específicas, você trabalha especificamente item por item. Esse é um dos pilares. Então, você sempre vai ter problema para resolver. Quarta idade é treinamento. Eu sempre acreditei no treinamento.
sempre acreditei nesse treinamento. Eu acho que tinha um engenheiro que sempre que eu aprendi muito com ele, e ele dizia: você treinou as pessoas, você disse como que você queria. Se você não disse como queria, como é que você vai cobrar daquela equipe de trabalho? Você não tem como cobrar. Então, a primeira coisa que você quer é treinamento. Você quer treinar. Quer treinar a tua equipe. Treina a tua equipe. Como é que você quer? Você quer assim, dessa maneira. Você treina esses caras. Aí, se não está dentro do que você quer, aí você pode estar cobrando. Tá? Até hoje tem esse conjunto. O que eu quero? Eu quero isso aqui. Primeiro eu treino. Aí depois não der certo, aí as ações têm que ser feitas, né? Então, as pessoas, quer dizer, você tem conscientização e treinamento, que é habilidades. Eu queria treinar a minha equipe de operadores para fazer pequenas manutenções, mas não temos recursos internos para isso. Quero que eles ganhem a habilidade de machado de fenda, que eles ganhem a habilidade de lubrificar, que eles ganhem habilidades. Aí eu vou contratar a SATIC, vou lá falar com a SATIC, lá, Eu fechei lá com a SATIC e fazer um curso de treinamento para as pessoas. Então, eu vou habilitar essas pessoas. Eu tenho aqui eu tenho problema de medição, a pessoa não sabe pegar um paquinho na mão, vou chamar a SATIC lá para treinar. Eu tenho um cara bom aqui dentro, o cara sabe ensinar. Aí, você vai ver. Tá? A ideia, então, dos operadores, né, da manutenção autônoma, a gente pode ter praticamente dentro da tua manutenção, quer dizer, os teus operadores de manutenção, a gente já tinha falado sobre isso. Praticamente, vamos botar assim, 4 níveis, né? Eu tenho o nível 1, ele tem uma falha em conhecimento teórico e prático, né? Então, pode ser, vamos botar assim, esse aqui é um novato, pode ser um novato, ele pode ser vindo de outro setor, ele é vamos dizer, um prático. Não posso dizer que o prático seja isso aqui, porque o prático ele tem um conhecimento. Ele conhece muita prática, mas ele muitas vezes não conhece a teoria. Então ele está nesse cara aqui, um prático, trabalhou muito tempo na prática, ele está aqui, ele é um nível 3, ele não conhece a teoria, mas ele tem muita prática. Ele sabe, ele já viu. Por quê? Porque ele já viu, ele já quebrou a cara, ficou lá 2 meses batendo a cabeça para descobrir o que é, e não sabe por que isso ocorre, mas sabe que ocorre. O nível 2 é aquele aluno que saiu da faculdade. Eu estou aqui. Eu treinei você, engenheiro. Você. E o que acontece? Mas eu sou menor que um cara que tem prática. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar prática. Você ganha prática, você não vai para o 3, você vai para o nível capacitado. Eu vou te capacitar. Você conhece a teoria e conhece a prática. Então, você é um capacitado. Então, quando eu botei você no setor de projetos, você, digamos, não conhece a prática do negócio. Você conhece a teoria. E aí você vai praticar. Você vai praticar lá por 6, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, naquele setor. À medida que você vai praticando, você vai ganhando a habilidade dessa prática. Quando você tem a prática na mão, você conhece bem a prática, aí você não vai chegar no nível 3. O cara que chega no nível 3 é o prático, ele não tem a teoria. Ele tem que fazer o quê? Se ele não estudar, ele nunca vai se habilitar. Não tem como. Então, muitas vezes, esse cara que é prático, o que você faz? Eu precisava desse cara aqui, mas com a teoria, tem muita prática, mas falta a teoria. Já sei, eu vou...
Aqui, ó, curso técnico da SAT, que tu vai lá, a empresa vai te dar o curso aqui, você é um cara muito bom, 20 anos de casa, pô, você é um cara sensacional, a empresa acredita em você. Você vai lá ter aula lá com os professores, eles vão te dar a teoria. Aí você vai começar a trocar e começar a entender o que acontece. Aí sim, aí você habilita o cara nessas duas áreas. Então, e aí você tem um cara que nível 1, né? Você tem o ajudante lá. Sabe limpar peça, sabe limpar tudo. Ele não sabe nem conhece, nem tem prática. Acabou de entrar. Tá? Em cima daquilo ali. Então você acaba dividindo esses caras aí. Então, geralmente, quem é o cara que ensina? Quem ensina é o nível 4. Você habilita a tua equipe de manutenção para poder ensinar os operadores. Então você tem que saber exatamente o que você quer. Conscientização, rapaz, não se faz desse jeito. Eu participei de conscientizações quando eu estava fazendo um estágio no técnico. Eu só fazer conscientização na lavanderia, como é que se lavava a roupa. A manutenção foi lá explicar para o pessoal que trabalhava na lavanderia como é que colocava a roupa dentro da centrífuga. As centrífugas grandes e acabava com tudo. Então, não, é assim que se bota. Nós tivemos que ensinar o pessoal como é que se colocava a roupa dentro da máquina. Como é que se montava as roupas, como é que se montava, por quê? Porque aí você balanceava a roupa, jogava a roupa de qualquer jeito, você balanceava a roupa ao redor e o equipamento durava muito mais. Então, a manutenção faz esse tipo de situação. Tá? Muito bem. Estratégia de treinamento. Geralmente, manutenção treina líderes, o líder treina membro de equipe e os operadores executam essas atividades ali, acompanhado pela equipe de manutenção. Essa aqui geralmente é a estratégia, né? É geralmente para cá, né? Então, a manutenção sempre treina algumas pessoas. Ela treina os líderes. É bom ter os líderes, né? É bom ter esses líderes. Achar esses líderes é complicado. Treinamento de liderança é ter o líder natural, né? Saber essas pessoas, conhecer esses líderes. Então, você treina esses líderes. Esses líderes passam para as outras pessoas. Então, essa atividade começa a rodar. E um problema frequente é que um operador não treinado começa a operar da mesma maneira que um operador treinado. Isso pode ser um problema. Né? E isso é um problema que aí para que eu vou treinar, para que eu vou fazer, se o cara lá também não sabe nada, fica fuçando aí. É um ponto de análise. Um plano de treinamento deve ter desenvolvido. Treinar gerentes, staff e líderes. Essa é a ideia. A gerência, quer dizer, a gerência tem que partir para defeito zero, quebra zero. Defeito zero é verdade total. Né? Mas a gerência pensa nesse cara aqui, né? O staff de manutenção é manutenção autônoma, né? Quer dizer, treinar a turma a trabalhar, quer dizer, em conjunto, e os líderes, né, passam, né, esses conjuntos lá embaixo. Então, essa é a ideia. Então, gerência tem um foco administrativo, gerencial. O staff de manutenção é ensinar as pessoas a dar essas habilidades, pequenas habilidades, e o pessoal de baixo consegue estar trabalhando isso dali para poder liberar a equipe de manutenção para fazer, então, essas alterações necessárias, mais pesadas, né? Manutenções preventivas ou pequenas alterações para, digamos assim, aumentar a eficiência da minha máquina. Então, você vai ter um sucesso no treinamento quando o operador acreditar que a máquina é dele e ele cuida. Então, aí sim. Aí você tem cuidando e aí você não fica correndo atrás o tempo inteiro. Você consegue, então, ter tempo para fazer modificações e melhorias e tudo mais. O quinto pilar é a manutenção da qualidade. Então, aí já começa a trabalhar com pensamento em todos os tipos de problema. Você teve falha. Ocorreu uma falha no equipamento.
vocês notarem como é difícil esse negócio. Eu tenho uma falha em equipamento, certo? Não importa a falha, não interessa o que aconteceu. Cada falha, você teria que analisar a causa raiz. Todas as acessórias. Imagina quem trabalha com manutenção. O cara não para o dia inteiro. Você vai ter que parar para fazer análise de causa raiz. O porquê que isso aconteceu. Não, eu não tenho tempo para isso. Pô, eu tenho tempo que você vive correndo apagando incêndio. Tá mais para bombeiro da empresa do que da equipe de manutenção. Ah, não, preciso de mais gente, preciso de mais gente, preciso de mais gente. Tem que ver se precisar de mais gente. Será que a maneira... Quando você passa algumas das funções da manutenção para o chão de fábrica, você alivia as costas da tua manutenção. Por isso que parte dessa manutenção autônoma é empurrar essa parte pequenininha para os operadores estarem fazendo. E deixar a parte mais grosseira, as partes mais pesada, mais técnica, com precisa de muito mais habilidade para manutenção. Mas quando você chegar nesse quinto pilar, que você tem que ter a manutenção da qualidade, você tem que ter um time, um treinamento muito forte da tua equipe. E aí você, para cada falha, você tem que fazer uma análise de causa raiz. Análise de falha. Por que esse quebrou por quê? Parou. Como assim? Você tem que olhar um por um. E tudo tem um porquê. E a ideia no final da brincadeira é não ter o quem? Né? Eliminar parada de máquina. Você quer eliminar a parada de máquina. Eu eliminar essa parada. Acabar com a parada de máquina. E se você faz isso, quando você começa a enxergar problema no começo do processo. Você começa a detectar essas falhas através de análises. Tá? E você começa a entender porque cada item falha. Então, a cada não conformidade, a cada problema, você tem uma análise de máquina, por que essa máquina parou. E o custo. Até que saiu disso. Até que saiu esse custo. Então, você começa a trabalhar desse formato. Tá? Então, nessa etapa, é necessário monitoramento. Monitorar tudo. Análise de máquina. Você analisa a máquina, materiais, mão de obra, métodos. Uma maneira que você quer eliminar deteriorações. Você quer também que os operadores, né? O conhecimento dos operadores, né? Do máquina, dos operadores, é a cada da manutenção autônoma. Você quer isso, né? Que as manutenções autônomas. Quer chegar lá, mas então você tem que todos os funcionários que operam aquele equipamento têm que ter determinadas, né, conhecimentos, entendeu? Você vai ter que criar todos que tem que criar habilidades. Você tem que ter habilidades. Você tem que criar, olha só, mão de obra. Aí saiu o cara, chega um outro cara, por exemplo, você tem que fazer todo o treinamento dele para criar uma série de habilidades dentro dessa manutenção. Você quer falha zero, quer dizer, quebra zero. É isso que você quer. E você quer projetos de manutenção, quer dizer, você vai... Aqui são modificações, né? É a parte específica, né? Você começa a trabalhar com outro viés, outro pensamento. Ele vai te levar, então, à ideia do zero falhas, com previsibilidade menor, as máquinas trabalhando menor, você vai fazendo alterações nas máquinas, elas vão se tornando cada vez mais seguras, cada vez digamos, com uma confiabilidade maior.
E essa é a ideia, então, da manutenção da qualidade, dos pilares. Então, é meio que uma filosofia dentro da filosofia. Você tem que monitorar, fazer bastante coisa em cima disso daí. Algumas etapas, então, para conseguir trabalhar com esse pilar. Quer dizer, você tem que ter a confirmação do estado atual. Você tem que pesquisar os processos que geram defeitos e obstruem qualidade. Você tem que analisar as condições da tua empresa, combater pequenas perdas. Ó, tudo isso já foi falado, quer dizer, ela entra dentro desse conjunto todo. Analisar as condições para produtos não defeituosos. Você tem que aplicar Kaizen para a solução de defeitos, parte específica. Definir condições de aplicação de velocidade, verificação, padrões. Olha só, tudo isso já meio que ele acaba meio que sendo intrínseco. E falando todas as ferramentas que você acaba utilizando. Quer dizer, você treina, você passa parte do trabalho menor para os operadores, você habilita, você conhece a tua equipe de manutenção, você habilita esses caras, você tem que sobrar tempo para fazer modificações em máquinas específicas. Para quê? Para melhorar a qualidade dos produtos que ela faz, se tornar mais confiável a máquina. E tudo isso, então, são etapas que você consegue fazer no final. E você pode dizer, então, que o teu processo de manutenção é de qualidade. Tá? Você tem o pilar do controle inicial. A ideia nesse controle inicial é quando você faz alterações e aquisições de novos equipamentos. Tá? Por quê? Imagina o seguinte, você vai vir uma máquina nova, você vai modernizar uma linha de processo, você vai fazer alguma coisa. Você vai usar a experiência adquirida. Aquelas experiências que você teve. Você imagina, você teve um problema, uma dor de cabeça tremendo de uma linha de produção. Aí você vai vamos comprar uma linha nova. Aí você vai usar exatamente a mesma filosofia de trabalho, ou se ela já deu uma dor de cabeça, por que você não altera já esse cara aí? Por que esses novos equipamentos já não têm que vir já com uma outra mentalidade? Né? Elas não podem, né, contemplar problemas, né, que você já conhece. Parece absurdo, mas muitas vezes volta-se aquilo ali de novo. Né? Então, essas melhorias, você tem que vir de cara, as máquinas têm que ser melhores. Para problema que você já conhece, máquinas que são crônicas. Aí você vai comprar exatamente com os mesmos tipos de defeitos? Não, você vai querer alterar esses conjuntos para fazer melhorias. Tem que ter melhoria. Não, o problema não é a máquina, o problema é o meu pavilhão. Então, você melhora o seu pavilhão. Então, a ideia do inicial é antes de que você sair comprando coisa, você tem que ir lá e resolver esses problemas todos aí, né? Você tem que conhecer o ciclo de vida o custo do ciclo de vida, né? Quanta grana que a máquina custou, que ela custou em todo o conjunto, né? Isso acaba sendo importante, né? Para você gerar as próximas, né, digamos assim, atividades de controle para os novos próximos equipamentos. Então, você meio que faz pesquisa e análise de situação natural, estabelece os sistemas de controle inicial que você quer, né? Treinamento e situação de sistemas. A ideia aqui, qual é o custo? A máquina custou quanto na vida útil dela? Você tem que ter tudo isso aí. Qual o custo total do equipamento? A gente não entende, mas se vocês forem ver aquele pessoal que trabalha no YouTube lá, que só funcionado por aviões militares, os caras vão dizer assim, o projeto do avião tal tem uma previsão no final do ciclo de vida dele ter custado não sei quantos trilhões de dólares. Vai encontrar muito isso do F-35. Os caras... Por quê? Porque eu tenho custo do avião, custo de treinamento, custo de manutenção. Para manter os caras voando em 50 anos, quanto é que vai custar no final, com o último avião sair do trabalho dele e for aposentado? Quanto é que custou essa brincadeira como um todo? É isso que eles querem saber, quanto é que é o custo total.
Às vezes tem um custo, você tem o custo, a aeronave custa 100 milhões de dólares, quando vê a hora de voo, custa uma fábula de dinheiro. Então vai sair mais caro você manter a manutenção do que comprar o avião inteiro novo. E esse é o ponto de visão que você tem. Gastei tanto dinheiro, você gastou tanto dinheiro arrumando um computador que saiu mais caro que você comprar um computador novo. E muitas vezes isso ocorre. Você troca HD, troca memória, troca isso, quando você vê, está com uma dor de cabeça tremenda, tá? Então, antes de você sair, você tem que ter uma ideia desse custo total de vida. Você tem a parte aplicada administrativa, né? Aqui já trabalha com fluxo de informações, né? Você trabalha com a parte de gerenciamento, né? Fluxo de informações, no meio do processo. Então, o que você quer com isso aqui, né? Você quer que atinja resultados concretos, você saiba fazer, trabalhar em escritório e fábrica, né? Com essa ideia de escritório e fábrica, equipamentos, metas. Se você quer. Você quer aplicar, quando você tem o chão de fábrica funcionando, você quer levar isso para o administrativo para ajudar o chão de fábrica. Tá? Praticamente 3 pilares, né? Quer dizer, as melhorias individuais, cada setor, treinamento, manutenção autônoma, quer dizer, pequenas manutenções são feitas pelo pessoal. A impressora emperrou o papel. Vai chamar a manutenção para desemperrar o papel. O cara vai lá e faz. E educação e treinamento, quer dizer, você está sempre aplicando treinamentos para a tua equipe lá. Então, essa é a ideia. Depois que você arrumou a fábrica, você passa para o administrativo. Tá? Tem algumas etapas que fazendo isso, né? Primeiro é limpeza, limpeza no lugar, né? Mas isso a gente fez também em fábrica, né? Identificação de coletivos problemas, para eles já é hora homem fluxo de trabalho, né? Porque é um pouquinho diferente o administrativo, né? Acaba sendo um pouco diferente porque os problemas que acontecem de chão de fábricas não são os mesmos problemas que acontecem no escritório administrativo. Muitas vezes o problema aqui está muito ligado à informação. Informação e procedimentos. Falo de informação e desinformação, né? O cara fica sem saber, muitas vezes, coisas que você tem. Uma das medidas que pode ser feita para melhoramento de fluxo de informações e tudo mais é o Kaizen. Aplicar padronização de informações, padroniza, né? E gerenciamento autônomo, quer dizer, cada um você tem que saber se gerenciar. Eu não preciso ter um gerente que está te cobrando, você mesmo sabe as coisas, né? Então, essa é a ideia do 7º pilar. E o 8º pilar é a segurança, saúde e meio ambiente. Cara, não dá para esquecer que o TP vem da base do 5S, e a segurança, saúde do colaborador, ele sempre vai estar muito ligado. Então, você vem da base do 5S, tem um último pilar aqui que se trabalha, tá? E é a busca acidente zero dentro da tua empresa. Então, você tem que ter o equipamento, não pode trazer impacto ambiental, ou minimizar impactos ambientais do teu equipamento, e que sejam seguros. Tem máquinas que poluem, né? A gente sabe que poluem. Você pode estar implementando uma série de ações que mitiguem esse impacto ambiental. Ela pode estar jogando um pouco de quantidade de óleo na água, que você faz tanques de decantação para conseguir conter esse cara aí, uma maneira que trave, né, o conjunto, né? Deixe estourar. E acidente, você vai melhorando a segurança das máquinas, não tirando segurança da máquina, mas sim implementando segurança inteligente. Muitas vezes tem uma montoeira de portas e não vai aumentar a segurança da máquina. Mas, às vezes, com alguns processos de segurança inteligente, você faz com que o teu operador visualize melhor o seu ambiente de trabalho e se torne mais seguro, né? Então, essa parte do acidente, cada vez mais as leis trabalhistas estão pegando no pé. Então, vocês
principalmente da manutenção, tem que tomar bastante cuidado em tirar a segurança de máquina e tudo mais. Nós temos a NR12 aí, tá? A NR12 e as modificações. No começo estava batendo muito forte em modificações, né? Agora existe uma tendência a, em vez de essas seguranças todas vierem lá da fábrica, você tem que fazer as alterações necessárias para o teu ambiente. Você tem que garantir a segurança do conjunto. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês, né? Que a ideia vem do 5S. Tá? E essa parte de segurança vem em cima daquilo ali. Nessa parte de saúde, meio ambiente das pessoas e tudo mais, tá? Pode dar uma acelerada um pouco mais, que já estamos chegando no final da nossa aula. Com relação à pergunta da semana, estamos praticamente acabando essas questões das perguntas e trabalhos, né? Já quase no final. Eu já tenho que marcar também, na próxima aula eu já vou estar marcando com vocês também uma avaliação online que você está fazendo, tá? Eu vou estar botando isso para vocês. Próxima aula eu vou estar fazendo isso e a data e tudo mais, tá? Pergunta da semana, então. Essa vai ser uma das últimas perguntas. Talvez semana que vem tem mais uma, vamos ver. Nós estamos ficando no final, pela quantidade, nós já temos bastantes daí já. Praticamente passamos de 10. Então, a pergunta da semana é: o TPM é uma ferramenta de gestão de colaborador de manutenção treina os operadores de máquina para realizar pequenas manutenções dos equipamentos, deixando o trabalho pesado para a equipe de manutenção. Por quê? O trabalho de manutenção pode tranquilamente ser executado por operadores treinados, causando diminuição das despesas administrativas, pois é possível operar uma empresa com poucas pessoas na manutenção. Assim, transfere-se a responsabilidade para o operador. Analisando as afirmações e a explicação, é correto afirmar que a afirmação está correta e a explicação também está correta, está relacionada com a explicação. Não, com a afirmação. Eu errei aqui. Com a afirmação, não com a explicação. A afirmação contém erros, mas a explicação está correta. Tanto a afirmação quanto a explicação contém erros. A afirmação está completamente correta, mas a explicação contém erros. E tanto a afirmação quanto a explicação estão certas, porém a explicação não trata do tema relacionado na afirmação. Então vocês vão analisar qual dessa ali que é a correta e vão lá e selecione no mudo. E no trabalho da semana, eu quero que vocês façam um trabalho de pesquisa de softwares de gerenciamento de manutenção. Trabalhozinho em dupla. Quero softwarezinhos de análise. Tem bastante softwarezinho no mercado, tá? Bastante. Eu quero que vocês dêem uma olhada nesses caras, analise quem é o desenvolvedor de software. Uma pequena explicaçãozinha. Tem muitas explicações no YouTube. Dá uma olhadinha, ver como é que esses caras funcionam. Isso é importante. Se você cair numa área dessa aí, às vezes você tem dentro da empresa, você tem comprado um software de manutenção, mas você nunca aplicou esse cara aí para funcionar. Então, é importante ter esses softwarezinhos de manutenção aí e tudo mais. Uma relação assim bem interessante, tá, pessoal? E isso é que eu tinha para passar para vocês. Tá para cá. Alguma dúvida aí para vocês?